Olá, sou o professor Antônio Carlos e neste vídeo, com a ajuda da professora Ivoni, proponho responder a seguinte pergunta: o que é quantização da matéria? A mecânica quântica, tão pouco compreendida, surge no início do século XX, mas tem por base a ideia da quantização, que já está presente no século XIX. Uma propriedade ou um sistema é quantizado quando é formado por entes ou valores discretos. A massa de uma substância é a soma da massa de partículas discretas, individuais. A carga elétrica de um material é a soma da carga elétrica de entes discretos, as partículas carregadas. Os valores da energia dos elétrons nos sistemas atômicos e moleculares não são contínuos, isso é, não é permitido que possuam qualquer valor. Apenas alguns valores discretos são permitidos. Valores discretos implicam em valores permitidos e proibidos. Por exemplo, a massa de uma substância pura é a soma da massa das moléculas que a formam. Como não há meia molécula, apenas valores de massa que sejam múltiplos inteiros do valor da massa de uma molécula serão permitidos. Dalton propôs em 1808 a discretização da matéria, quando assumiu que diferentes substâncias eram formadas por entes discretos que ele denominou átomos. Para Dalton, um átomo era a menor quantidade de determinada substância. Logo, existiriam átomos simples que formariam átomos binários, ternários, etc. A proposta de discretização da matéria na forma de átomos é fruto de estudo de vários cientistas que trabalharam com gases desde o século XVIII, como Priestley, que isolou o ar desflogisticado ou ar eminentemente respirável, mais tarde nomeado por Lavoisier como oxigênio, que significava gerador de ácidos. Também Lavoisier, com a ajuda da sua esposa Marie-Anne, desenvolveram tecnologia para isolar e pesar gases, além de provarem que a água podia ser decomposta nos gases oxigênio e hidrogênio. Lavoisier e Marie-Anne construíram muitos equipamentos para armazenamento e pesagem de gases, como mostraram nestas pranchas. Mas a falta de precisão nessas medidas limitou a proposição das massas relativas dos elementos e dos componentes das substâncias isoladas. Podemos dizer, então, que a história da química começa com a estequiometria, possibilitada pelo desenvolvimento tecnológico envolvendo a pesagem de gases. No Tratado de Dalton, a massa de um átomo de água é 8 e dos átomos de hidrogênio e oxigênio são 1 e 7, respectivamente. A proporção dobrada seria 16, 2 e 14, e a atual 18, 2 e 16. Essas diferenças se devem principalmente às técnicas de pesagem, que tiveram de avançar muito em precisão ao longo do século XIX. Leis estequiométricas foram propostas por Proust, que demonstrou que uma determinada reação química possuía razões mássicas constantes entre reagentes e produtos. 12 gramas de carbono valeria ou equivaleria a 32 gramas de oxigênio na produção de gás carbônico. Daí surgindo o conceito de valência. Também estudando estequiometria, Dalton observou que razões diferentes nas massas dos reagentes poderiam resultar em produtos diferentes, e a mistura de diferentes gases levava a uma pressão total que seria a soma das pressões parciais de cada gás. Isto é, as partículas formadoras dos gases possuíam movimentos independentes. Canizaro, em 1858, propôs que vários gases eram moléculas diatômicas, como hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e que a fórmula da água era H2O, a partir das massas relativas obtidas com precisão para o hidrogênio e o oxigênio. Para isso, Canizaro trabalhou com estequiometria de reações com vários componentes de estado gasoso e defendeu o uso do princípio de Avogadro para a pesagem de massas gasosas com números equivalentes de partículas,
que por 40 anos foi praticamente esquecido. A fórmula da água como H2O foi aceita apenas meio século depois do Tratado de Dalton na famosa reunião de Karlsruhe, em 1860. A principal discussão foi sobre os resultados de Canizaro, e ao final não havia ainda consenso entre os presentes. Até hoje temos problemas relacionados ao ensino de química, frutos desta época, por nomearmos moléculas diatômicas e átomos isolados com o mesmo nome. Mendeleev publicou em 1869 a primeira tabela periódica em que propunha separar em colunas os elementos que possuíam valência ou equivalência em massa na formação de compostos conhecidos e suas massas relativas. Em 1919, comemoramos 150 anos dessa publicação. As fórmulas dos compostos conhecidos foram explicitadas por Mendeleev na sua tabela periódica de 1871, e o conceito de valência, a partir destas fórmulas, fica bastante claro. A valência não era utilizada como hoje no sentido de carga elétrica, pois o átomo na época ainda era pensado como uma bola maciça, como proposto por Dalton. É incrível observarmos as semelhanças com a tabela periódica atual, uma vez que não se sabia na época como era a estrutura interna dos átomos, ou como eles se ligavam. A tetravalência do carbono era conhecida por Kekulé e Van 't Hoff e defendida a partir da proporção mássica presente nas fórmulas químicas das substâncias conhecidas, como a do metano, com 4 hidrogênios para 1 carbono. O atomismo teve a sua consolidação com a teoria cinética dos gases, que teve início no século XVIII com Bernoulli, propondo a aplicação das leis da mecânica de Newton para tratar os gases como um conjunto de partículas que se moviam sem que o espaço fosse preenchido por um meio contínuo, que denominavam éter. Esta teoria teve continuidade com Maxwell, ao propor uma distribuição de velocidades para as partículas de um gás. Isto é, em determinada temperatura, as partículas presentes possuem velocidades diferentes. Boltzmann completou essa proposta teórica e definiu temperatura, pressão, entropia e a equação de estado de um gás ideal, até então empírica, a partir da hipótese atômica. Os trabalhos de Boltzmann sofreram várias críticas quando publicados, inclusive de religiosos, só sendo aceito décadas depois com a descoberta de partículas como o elétron no núcleo atômico. Nos cursos de química atuais, o conceito de valência é introduzido associado a cargas elétricas, mas historicamente surgiu a partir da estequiometria, quando das pesagens dos componentes de uma reação química, vários deles em estado gasoso. A discretização da matéria é proposta como intuitiva, mas a existência dos átomos foi duramente questionada durante todo o século XIX, e renomados cientistas tiveram dificuldades em aceitá-la.